Vamos falar um pouquinho, que eu falo que foi a minha primeira paixão, que são os fungos. São seres dispersos no meio ambiente, são tanto ar, solo, etc. A gente pode encontrar ele em diversos ambientes e de diversas formas, tá? Então eu tenho, ele pode ser levedoriforme, filamentoso, e ele pode ser dimórfico, ou seja, ele pode ter as duas formas. Os fungos dimórficos eles vão mudar da forma levedoriforme para a forma filamentosa, dependendo isso da temperatura. Então, eu vou cultivar, ele vai começar a crescer. Se eu deixar 25 graus, ele vai crescer de uma forma, e eu botando a 37, ele vai crescer de outra forma. Então, são um dos principais agentes de infecções hospitalares. Mas como? A gente só escuta muito falar de bactéria. Não, os fungos também. Quando? Quando eu tenho esses pacientes imunossuprimidos, principalmente HIV, é onde você escuta falar, inclusive esse hospital que eu trabalho, que era um hospital, ainda é hoje, de referência desses pacientes, tá? É onde a gente tinha uma diversidade boa, assim como no Hospital Antônio Pedro também. E pacientes que têm uso de imunossupressores, ou seja, pacientes com câncer, pacientes que tenham feito transplante, que precisa fazer o uso desse medicamento para o aceite desse órgão. Então, isso tudo é um risco, ou seja, então, às vezes, esse paciente, além desse medicamento que ele precisa tomar para poder segurar esse órgão, então isso causa uma imunossupressão nesse paciente, e até por conta de outros medicamentos também, e se eu acrescentar mais um, porque o paciente pode estar com uma infecção por fungo, então esse paciente pode acabar indo a óbito. Então a gente tenta amparar bem esses pacientes. Então, qual a característica geral desses fungos? Eu tenho a reprodução assexuada, seja por brotamento ou gemulação. Um dos exemplos são o blastoconídeo, que isso a gente vai ver mais à frente, que é principalmente em cândida. Desarticulação da hifa, os artroconídeos. Um dos exemplos que a gente tem, que é um exemplo muito bonitinho, inclusive de se ver em lâmina, é o geotrico. Eu posso ter fissão por clamidosporo também. É uma estrutura de proteção e resistência dos fungos. Então, ou seja, com essas estruturas que a gente tem, que pode ser artroconídeo, blastoconídeo, hifas, são as estruturas de resistência que eu tenho dos fungos, isso para sobreviver no meio ambiente.